Olá família, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Já peço que Pai Oxalá possa abençoar a vida de todos vocês, muita paz, saúde e proteção, e que Pai Oxalá nunca deixe faltar o alimento de cada dia. E antes de iniciar o vídeo de hoje, gente, já deixa o like de vocês que é muito importante. Comente aqui de onde vocês me assistem. Eu gosto muito de saber até onde meu vídeo está chegando. Isso é muito importante para mim. E se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que de alguma forma meus vídeos possam agregar no seu conhecimento, na sua vivência, na sua experiência, que possa aprimorar os seus conhecimentos. Hoje eu vou contar para vocês aqui um pouquinho da minha história, de como eu entrei para a Umbanda. Já cheguei a comentar aqui uns vídeos mais antigos aqui no canal, mas como chegou bastante pessoas novas, muitos não conhecem o primeiro vídeo que eu já falei, mas retornei aqui de novo para comentar com vocês. Sim, gente, é como está aí no título do vídeo. Sim, foi revelado na igreja sobre Deus ser umbandista, tá? Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Eu nunca tive envolvimento com a religião de matriz africana, tá? Eu era muito jovem, eu tinha acho que uns 13 ou 15 anos, mais ou menos assim. Eu frequentava a igreja, ia todo final de semana, eu fazia parte do grupo de jovens, de uma igreja que tinha por aqui, ainda tem essa igreja, né? Aí depois eu saí, depois eu voltei de novo, aí eu continuei frequentando com amigos, participando de grupos jovens e tal. Cheguei também a pertencer àquele grupo de pessoas que ficam marchando. Gente, aquilo não é marmotagem, tá? Aquilo lá é verdade e acontece. Tem pessoas que fingem e exageram, tem muito, como dentro do santo também tem. Mas isso já aconteceu comigo, já cheguei a chegar até nessa fase de estar marchando dentro da igreja. Gente, já cheguei. Já pertencia a esse grupo. Então, mas eu tinha um amigo, assim, que era da religião. Eu uma vez cheguei até a conversar com a pombogira, mas morrendo de medo, porque dentro de algumas igrejas, não falar que todas, que eu vou estar generalizando, né? Eu não sei se todas são assim. Mas vocês sabem como que funciona a igreja, né? Então dentro da igreja somos educados que essas religiões que têm, vamos pôr assim, entre aspas, outros deuses, divindades, espíritos, são tudo de demônio, né? Tudo contra a Deus, a Jesus, os ensinamentos de Deus, enfim, tá? Não vou entrar muito nesse mérito. Então, você sabe como que funciona, né? Não precisa estar aqui falando detalhe por detalhe. Aí então fomos educados daquela forma, mas por mais que eu tinha um pouco de receio e medo, eu não julgava, eu não apontava o dedo e nem falava que era do demônio. Nada do tipo, eu não tratava como se fosse algo ruim. No meu coração eu sentia que era muito bom pra mim, porém na minha mente, da forma que eu fui educado, eu pensava que aquilo lá realmente pudesse ser do coisa ruim, digamos assim. Tá? Mas depois na frente que eu vi que não era nada daquilo. Mas enfim, cheguei a conversar, foi meu primeiro contato, tá? E meu segundo contato foi que eu sempre tive o costume, toda a minha família, de ir na rua, Jericó de Damião, e buscar doces. Então uma vez eu fui até entrei dentro de um terreiro, bastante assustado assim, né? Vi lá a imagem de São Costa, São Damião, Herê, um monte de... o altar dentro de um terreiro, e o Herê me deu um saco de doce. Eu olhei pra ele e senti uma ligação muito forte com aquela criança. Eu era criança também, não estava entendendo muito o que eu estava sentindo no dia. Eu só peguei o saquinho de doce e eu saí. Mas eu nunca esqueci o olhar daquele Herê, o olhar daquela criança. E até hoje eu penso naquele Herê. Que ele me encantou de uma forma e eu sentia a vontade de abraçar ele. Mas eu tinha um pouco de medo e receio naquela época, mas eu respeitava, tá? Eu nunca fui de julgar quem era da religião não, tá? Enfim. E dentro da minha casa, todo final de semana, todo dia de semana tinha muita briga, era muita confusão. Meu irmão chegava bêbado, aí destruía tudo, aí aquela confusão toda, de todo final de semana, acontecia coisas na minha casa. Ficou assim durante, ó. E aí eu acabava brigando com meu irmão também, a gente se atracava, enfim, gente, era uma confusão horrível, tinha que vir pessoas de fora para separar, para resolver, enfim, ficou assim durante muitos anos. Até então, aí durante esse período, a minha irmã, carnal, minha irmã mais velha, que infelizmente hoje ela já é falecida, ela frequentava um outro terreiro,
frequentava uma outra casa, ela se cuidava e eu continuava na minha religião. Aí eu saí e depois voltei de novo para a igreja. Aí teve um dia que ela me chamou para ir na casa de axé dela. Eu cheguei aí, nesse terreiro junto com ela, uma casa super humilde, era um cômodo só, assim, pequenininho. Sentei lá, não conversei, mas eu assisti lá a chegada da Pombogira, ela falando, o pessoal cantando um ponto. Era uma umbanda traçada com jurema, alguma coisa assim. Sei que tinha jurema no meio, não era só umbanda não, tinha jurema lá. Enfim, eu acho que o Pai de Santo, ele era Pai de Santo de Umbanda, mas também ele era feito na Jurema. Aí tinha essa mistura na casa dele. Enfim, aí lá era assim. Eu fui lá mais 2 vezes. Depois, eu comecei a ter manifestações dentro de casa. Mas eu passei a querer ficar mais curioso e querer aprender mais daquela religião. Quando eu fui lá a segunda vez, eu fui lá 3 vezes. Quando eu fui a segunda vez, uma pombogira, a rainha das 7 encruzilhadas, que é a minha pombogira, não era ela que estava lá, né? Mas era uma pombogira também da encruzilhada. Ela falou que um dia eu ia amar ela demais. Eu iria amá-la de uma força muito fora do comum. E realmente, gente, eu amo a Sete. Deus no céu e a Sete na terra. Enfim, aí voltando. Ela disse isso pra mim. E depois de um tempo em casa começou a ter algumas manifestações. Tinha briga lá em casa, muita briga, muita. E acabava tendo manifestações em mim. Vinha espíritos horríveis, falava que ia matar todo mundo, que ia fazer e acontecer. Tá? Aí eu fui nesse terreiro lá com a minha irmã de novo, já a terceira vez. Aí a Pombogira conversou lá comigo e disse que ela iria resolver. Ficou assim. Aí depois de um tempo eu nunca mais fui. Fui só 3 vezes, continuei indo pra igreja, mas fiquei ainda curioso, com aquela curiosidade e tal. Enfim, continuei o mesmo processo de ir pra igreja normal. Aí, depois de tudo isso que estava acontecendo comigo, eu passei em mais vezes, participar cada vez mais. Aí foi quando começou eu a marchar na igreja e tal. Aí depois minha irmã saiu desse terreiro, ela foi para um outro terreiro, que é onde eu estou até hoje, há 9 anos. Ela foi para essa nova casa, que ela não deu muito certo naquela casa que estava, era muita coisa que ela não concordava. Enfim, não é o assunto do vídeo de hoje. Então, ela foi para essa casa, onde ela ficou até o final da vida dela, e eu continuo lá até hoje, há 9 anos. E ela também me convidou para ir nessa casa. Quando eu cheguei nessa casa, a primeira vez foi a gira de uma festa de Obalu aí. Era mês de agosto. Eu senti que ali fosse o meu lar, eu senti que ali fosse o meu destino, eu senti que ali fosse o lugar da onde eu devia entrar, me cuidar. E assim, eu senti que foi amor à primeira vista. É uma coisa que eu senti assim surreal, sabe? Eu fiquei apaixonado naquele terreiro. Apaixonado. Senti uma conexão muito boa, uma felicidade dentro do meu coração. Aí isso ficou martelando na minha cabeça, martelando. Mas mesmo assim, continuava indo pra igreja. Aí eu fui lá de novo, foi na festa das crianças, foi em setembro. Tudo isso aconteceu em 2014, tá? Aí eu fui em setembro de 2014, na festa da Ibejada. Aí eu vi aqueles erês e o amor, a vontade é muito grande, mas eu não sabia que aquilo era uma vibração que eu estava sentindo. Sabe, o coração assim batendo forte, acelerado, aquela vontade de estar ali na roda, estar ali de branco. Enfim, fiquei apaixonado, né? Aí eu comecei a criar pensamentos de talvez entrar para aquela casa e sair da igreja. Aí eu fui com aquela vontade, eu conversei muito com Deus, falei assim, Deus, se essa religião for realmente do mal, do diabo, do demônio, enfim. Tira essa vontade do meu coração, da minha cabeça. Eu não quero isso pra mim, se isso for do ruim, do mal. Eu não quero fazer parte disso. Porque eu fui ensinado isso, como você já sabe, né, o que é falar na igreja. Aí, essa igreja que eu ia, que eu até cheguei a marchar, eles fazem revelações também. Sempre no final da igreja, eles rezam você, dão um paninho com azeite, enche bem, pra você poder ir pra casa em segurança e com a oração. Aí, nesse momento, eu fui diretamente no pastor, aí ele botou a mão na minha cabeça e ficou um tempão, assim. Depois ele voltou. Eu não lembro exatamente a frase que ele disse no dia, porque faz muito tempo. Mas assim, que ele respondeu o que meu coração estava perguntando, pedindo a Deus.
Ele disse mais ou menos assim que Deus estava comigo, que eu faria uma escolha certa, e Deus está me exaltando, para eu seguir o caminho do meu coração. E meu coração estava dizendo para sim eu tentar e entrar naquela casa. Então ele falou bastante coisas que estavam respondendo tudo que eu estava pensando. Aí eu falei assim, então tá, então eu aceito a entrar pra religião. Mas eu não falei pro pastor que eu ia entrar pra macumba não, tá? Mas acho que ele sacou, né? Aí eu fui, saí de lá, cheguei em casa e eu falei assim, então... Eu chorei, né? Chorei assim bastante, que ele respondeu tudo que eu tava pensando. E então eu resolvi tentar. Porque assim, gente, veio diretamente do pastor, não comentei com ninguém. Ninguém sabia que eu frequentava não. Que eu ia visitar terreiro, né? Aí, então, um dia, eu esqueci a frase, mas sei que ele respondeu certinho que eu tava pensando. Então, eu resolvi, a partir dali, seguir meu coração. Aí, nesse dia que eu falei assim, eu vou entrar, veio um clarão, assim, branco, assim, em volta de mim, uma coisa linda, uma luz, sabe? Uma coisa, assim, surreal. Nunca mais aconteceu, mas foi uma coisa surreal, assim, uma luz, assim, branca, em volta, muito lindo. Aí, eu falei assim, eu, como sou canceriano, né, chorei horrores. Aí tá, eu falei que eu iria entrar. Então, de setembro eu pulei e só voltei lá em janeiro do ano de 2015. Quando eu pisei lá, foi festa de caboclo, festa de Oxóssi, pisei no terreiro, cantou pra orixá, eu, pá, virei na hora. Na hora veio o orixá, veio o herê, veio o caboclo, veio todo mundo. 7 flechas veio, a gente não sabia que era ele, mas ele veio, enfim, tava tocando, tava virando, tava tocando, tava virando. Aí a mãe de santo já conhecia meu histórico, ela já sabia que eu passava mal dentro de casa, tá? Mas eu tava voltando aqui um pouquinho antes. Aí antes de eu entrar pra igreja, eu falei pra vocês que eu tinha manifestações em casa, né? Aí depois de ter essa bagunça toda na minha vida, de brigas, de confusões, de eu estar virando meus espíritos obsessores e tal, chegou a minha pombogira de verdade, pá. Eu visitei aquele terreiro lá do Herveiros, o primeiro da minha irmã que eu falei pra vocês, que era um banda misturado com Jurema, lembram? Aí naquele período ali veio a minha padilha, né, que é comigo até hoje. Foi em 2014, né? Aí ela veio e falou que a partir daquele momento que ela veio, isso foi, acho que foi no ano de 2014, não lembro ao certo qual foi o mês, mas ela veio lá e disse que a partir daquele dia que ela veio lá em casa, minha vida iria mudar. Eu parei de virar espíritos obsessores, eu parei de estar tendo manifestações de espíritos que falou que ia matar, que ia fazer acontecer. Ela veio, ela fumou minha casa toda. Lá em casa, era só eu e minha mãe, minha irmã estava aprendendo ainda, e a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Então a gente chamava a minha vizinha do lado, que já era do santo há muito tempo, então ela vinha e cambonava a dona Sete. Então a Sete veio, passou um monte de coisa pra frente de casa, passou umas orações, mais rezas, uns feitiços, ela limpou a casa toda e ela falou que a partir daquele momento ali a minha vida iria mudar e as coisas lá em casa iam parar. E realmente parou. As brigas diminuíram, não tive mais manifestações de espíritos negativos, mas ela vinha, uma vez no mês, acontecia um negócio lá em casa, uma briga de novo, né? Mas não era constante todo final de semana como que era naquela época. E ela vinha, ela dava o recado, falava o que estava acontecendo, resolvia, punha e ia embora. Aí minha vizinha do lado vinha para cambonar, para auxiliar, minha outra vizinha também vinha, enfim, né? Era um terreiro. Eu não tem como falar que eu tava mistificando, tava fingindo, se falou, porque assim, gente, eu falei pra vocês, eu estava na igreja, certinho, bonitinho, eu só cheguei no terreiro para poder conhecer. Só isso, fui mais 2 vezes naquele lá de Umbanda com Jurema, enfim, para poder conhecer. Aí depois que eu fui conhecer esse terreiro que eu estou até hoje, onde eu me apaixonei à primeira vista. Mas isso que eu conheci esse outro terreiro foi depois que a Sete disse que minha vida iria mudar, tá? Foi tudo no mesmo ano, então a Sete ficou vindo durante um bom tempo, desde 2014. Então já é 2024, então são 10 anos que eu trabalho com essa senhora. Então ela vinha, dava o recado, falava as coisas e ia embora. A minha vizinha, que já era antiga do santo, ela ajudava e cambonava. Então, aí eu indo lá pra onde eu parei, eu passei a vir em todas as entidades naquele dia. E no mês de fevereiro de 2015 comecei a vestir roupa branca. Minha mãe de santo, ela já sabia de toda uma história, sabia o que aconteceu na minha casa, como que eu era. Ela sabia de tudo.
ela foi me ensinando, eu fui aprendendo, aí eu fui fazendo os ritos dentro do terreiro e tô lá até hoje. Hoje aí eu sou o médico mais velho da casa, tô na função de pai pequeno, tô me desenvolvendo cada vez mais, aprendendo cada vez mais, porque dentro do santo a gente aprende todos os dias. A gente morre sem saber de tudo. Então a cada dia é um novo aprendizado. E olha que muitos lá atrás disseram que era fogo de palha, que eu ia começar muito empolgado, depois ia passar, enfim, gente. Esse fogo de palha tá durando 9 anos, né? Bastante tempo. Mas claro, dentro do santo nada é fácil. Temos altos e baixos, e altos no a gente sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. E a vida, ela é assim. Tem dificuldades, tem desafios, tem teste, tem muito teste. Cabe a nossa fé, a nossa determinação e a força de vontade. Então, assim, passei por muitas provações, passei por muitas dificuldades, muitos desafios, perdi muita coisa, cheguei a perder tudo, depois recuperei tudo, depois eu perdi tudo de novo e depois recuperei tudo. Foi assim, foi a minha trajetória até entrar no terreiro. Bom, gente, contei pra vocês aqui a minha história, o vídeo ficou um pouco longo, mas para vocês também conhecerem um pouquinho como foi, tentei resumir bastante para não ficar muito longo o vídeo, mas basicamente foi isso, gente. Na minha casa tinha muitas brigas, muitas confusões, eu passei a ter manifestações de espíritos ruins na minha casa, passei a frequentar cada vez mais forte a igreja, depois cheguei a conhecer um outro terreiro, que é minha irmã, fui lá mais 3 vezes. Aí depois de um tempo a Sete Cruzilhada ela veio, ela deu recado, falou que a minha vida iria mudar. E depois de uns meses depois, entrei para o terreiro onde eu estou até hoje. Tudo isso aconteceu após a revelação do pastor, que ele respondeu tudinho, o que eu estava orando, o que eu estava pedindo, a resposta que eu estava pedindo a Deus. Então ele respondeu que não é uma coisa ruim, não é do demônio, não é nada do tipo que eu imaginava. Lá eu podia falar que era. Mas no dia o pastor ele respondeu tudinho que eu estava ali pensando. Então assim, gente, eu resolvi tentar e tô aí até hoje, não me arrependo. Aquela igreja lá é maravilhosa, tá de pé até hoje. São pessoas sérias, pessoas honestas. Bom, pelo menos até o tempo que eu fiquei lá, são pessoas honestas, maravilhosas. E não tenho o que reclamar. Bom, gente, esse aqui foi um pouquinho da minha história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like de vocês, que é muito importante. Comente aqui bastante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para fazer aqui parte da família Aldeia Sete Flechas. E eu quero saber o que vocês acharam do vídeo de hoje. Eu também quero saber como foi com vocês. Como vocês conheceram a Umbanda, como vocês entraram para o terreiro, para a Umbanda, Candomblé, Quimbanda, enfim. Como vocês conheceram a religião, como vocês entraram. Quero muito poder saber, então comentem aqui bastante. Bom, gente, um beijo e até os próximos vídeos.